Olá, alegria! Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas. Venho trazer para vocês a novidade. Sexta-feira, dia 25 de junho, o Ministério da Economia entregou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma do imposto de renda. A segunda etapa da reforma tributária da parte dos tributos federais que o governo prometeu, né? Com algum atraso, 30 meses de atraso, né? Na verdade, estamos chegando na metade do terceiro ano de mandato, mas antes tarde do que nunca. A proposta chegou e eu queria apresentar a vocês essa proposta. Eu vou dividir em dois vídeos, né? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar apenas do imposto de renda à pessoa física, não vou falar do IRPJ, tá? Então, é a segunda etapa, parte 1, porque a primeira etapa foi o PIS/PASEP que eu fiz, daqui a pouco eu explico isso aqui, tá? E que traz profundas, relevantes, importantes mudanças no imposto de renda à pessoa física a partir do ano que vem, do ano de 2022, tá? É isso, alegria. Aqui tem o link do livro que eu sempre gosto de colocar aí para vocês, que é o Reforma Tributária Solidária, né? É interessante. Essa proposta do imposto de renda à pessoa física tem muito a ver com esse livro. Depois vocês deem uma lida, o link tá aí, eu vou botar o link aqui embaixo no vídeo, né? Deem uma olhada nas páginas 245 a 278 desse livro, 245 a 278, e vejam se não tem alguns aspectos bem interessantes dessa proposta extraídas desse capítulo do livro lá, dessa parte do livro que fala do imposto de renda à pessoa física. Bom, alegria! Gente, relembrando a proposta do governo, e meu trabalho aqui é técnico, eu não vou discutir política, minhas críticas, meus elogios são sempre técnicos ao projeto, à ideia, ao modelo, não a condução de país. Isso aí os políticos toquem a vida deles lá e nós tocamos a nossa aqui. A hora de se manifestar, cada um se manifestar, é em 3 de outubro, 4 de outubro, na primeira semana, de primeiro domingo de outubro de 2022, no primeiro turno, e se tiver o segundo turno, 4 semanas depois, é hora de cada um de nós chegar lá na hora da urna, pegar o voto, digitar e pronto, fazer o que a sua parte, a sua função. O resto deixa os políticos cuidarem da política aí, nós temos que ficar atento, cada um participar, cuidar da forma adequada, mas aqui o meu trabalho é técnico. Então, críticas, elogios são direcionados a trabalho técnico, não a discussão política, que não é o meu fórum, não é o que eu gosto também de apresentar e nem de debater. Bom, a proposta do governo, a proposta do Ministério da Economia, melhor falar Ministério da Economia, né? Capitaneada pelo Ministério da Economia, ela foi centrada em 4 partes, né? Etapa 1, 2, 3 e 4. Só dos tributos federais. É uma lógica que, sinceramente, eu acho até interessante. O Brasil é muito complexo. Você juntar tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS, junto com PIS e COFINS num tributo só, é o ideal, nós precisamos disso. Mas fazer isso de imediato, de uma vez só, atropelado, eu sempre achei muito complicado, muito difícil. Eu prefiro esse modelo aqui, essa maneira aos poucos, fatiada, vai ajustando uma coisa, ajustando outra, buscando melhorar os polos e depois integrando. Bom, a etapa 1, que vocês estão vendo ali de amarelinho no canto superior do vídeo, né, na apresentação, a etapa 1 fala da simplificação do PIS e da COFINS, que na verdade é a preparação para o Imposto sobre Valor Adicionado Nacional, né? O projeto de lei 3887, que o governo mandou em julho do ano passado, também com muito atraso. O governo tem que mandar, qualquer que seja ele, tem que mandar projeto de reforma tributária no dia 2 de janeiro. Assumiu, já manda o projeto, já tem que vir com ele pronto, já tem que conhecer o país, estudar o país, apresentar pronto. Levar 2 anos e meio, mas aí é outra história. Aqui a gente tem que tratar o que tem. Então, o projeto foi apresentado dia 21 de julho, infelizmente não avançou no Congresso Nacional. Tá? O projeto criava a contribuição sobre bens e serviços, que unificava e, mais importante que unificar, integrava PIS/PASEP e COFINS e simplificava. Os tributos passariam a ser cobrados de forma bem mais simples. As empresas saberiam exatamente quanto teriam que pagar e, o mais importante, o contribuinte saberia o quanto está pagando em cada produto, em cada serviço. E o que eu falei muito na época nos meus eventos, nas minhas palestras, né? É um processo, é uma situação de profunda mudança cultural. E, infelizmente, o brasileiro,
E não é o brasileiro médio, que a gente fica falando muito isso, né? É o brasileiro médio, o brasileiro humilde, que não entende. Não é só o que não entende, não. A profunda mudança cultural, claro, tem que vir as pessoas que não têm conhecimento de como é o processo tributário, como é a cobrança, para que serve o tributo. Mas tem muita gente que entende, que domina, que conhece, que analisou a situação olhando para o seu caso particular. O analista, o estudioso, aquele que acompanha, ele não tem que sequer pensar como é que vai ficar a pessoa física dele ali, ou a empresa que ele é o gestor ali, que ele é a consultoria que ele faz, o trabalho que ele faz para fazer a análise. Senão ele não vai fazer. Ele vai olhar e vai fazer a análise em relação ao seu negócio. Não, para o meu negócio isso aqui é bom, para o meu negócio isso aqui é ruim. Ele tem que olhar um pouco além, né? É o que eu estou tentando fazer. Não, até agora não parei para ver se eu vou pagar mais, pagar menos. Eu estou pensando no processo como um todo, na ótica de professor, de técnico do assunto. Tá? Não é que eu quero ir para o céu, não. É porque esse tem que ser a linha de quem está fazendo qualquer tipo de estudo nesse sentido. Bom, o que o projeto 3887 trazia na essência, para quem não lembra tudo que estava lá? Uma alíquota única de 12%, que foi a grande controvérsia, quer dizer, a gente ficou numa discussão estéril sobre essa alíquota, né, de 12%, em vez de deixar a alíquota para o ponto final do debate, mas ficou se discutindo só a alíquota. Os bancos pagavam uma alíquota de 5,8%, eles pagam hoje 4,65%, passariam a pagar 5,8%, mas no geral a alíquota seria única para empresas comerciais, industriais e de serviços, 12%. A cobrança seria por fora, quer dizer, você iria comprar um computador e teria nessa compra mais 12%. O computador é 1.000 mais 120. Você iria comprar, botar R$100 de gasolina no seu carro? Quanto é que é a gasolina? R$100 mais R$12 de CBS, de contribuição sobre bens e serviços. Isso é muito melhor, é mais transparente, né? A informação fica melhor qualificada. E crédito financeiro, né, que é o mais importante. O crédito seria exatamente o que a empresa anterior pagou quando te prestou o serviço, quando te vendeu a mercadoria. Ou seja, a empresa pagaria CBS, né, o novo PIS e COFINS, apenas sobre o valor realmente adicionado, agregado. Tá? Então, essa permissão ampla de créditos permitiria uma preparação para uma integração nacional posterior, juntando ICMS e ISS. Está lá no Congresso, vai ter uma relatoria separada da etapa 2. Vamos ver como é que vai ser a sequência. Eu não lembro agora o nome do deputado, não é o mais relevante no primeiro momento. Mas vai ter uma relatoria separada. Vamos ver se a gente consegue avançar nesse projeto da etapa 1 para destravar o sistema tributário. Independentemente de governo que tiver pela frente aí, a gente tem que ter um sistema tributário diferente do que temos hoje. E se Deus quiser, vamos conseguir isso aí. Bom, vamos seguir. Etapa 2, essa que foi apresentada agora sexta-feira. É isso que eu vim trazer para vocês, tentando trazer no tempo mais curto possível. Reduzir a regressividade da tributação sobre a renda, integrando a cobrança de imposto sobre empresa, pessoa jurídica, e nós, pessoas físicas. É isso. E a ideia do legislador, do Ministério da Economia, na verdade, que vai levar ao legislador e ele vai pôr em prática, era o quê? Atualizar a tabela progressiva, né, que a gente vai ver daqui a pouco quanto ela está defasada, reduzir o imposto de renda dos assalariados, as pessoas que pagam muito imposto, né, por conta de todo esse congelamento da tabela, reduzir também a alíquota combinada de impostos sobre o lucro, né, do imposto de renda e da contribuição social, dos tributos ali cobrados sobre o lucro das empresas, tá? E passar a tributar os lucros e dividendos. Isso aí é pedido quase unanimidade. Todo mundo pede isso. Aí na hora que o governo vai fazer, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente está propondo. E aí? A gente está propondo, que eu falo, não sou o governo, não, pelo amor de Deus, tá? A gente pediu o tempo todo. Eu pedi isso aqui, em todos os vídeos que vocês assistirem meus, no processo de reforma tributária que nós conduzimos o ano passado com o CRC, né, os 15 encontros que nós fizemos lá, a reforma tributária não pode parar. Tivemos reunião, né, o CRC fez reunião com 3 deputados, 3 reuniões. Cada reunião com cada deputado nós explicamos isso, falamos da importância. Isso é quase unanimidade. Onde você vai, você vê as pessoas falarem da regressividade do nosso modelo. Temos todo o caminho nesse projeto para encerrar essa regressividade. Precisa de ajuste? Precisa, mas
a gente tem que fazer os ajustes, não trocar o projeto, não achar que ele está ruim, ele está muito bom. Nós vamos ver na sequência. A etapa 3 e 4, eu vou falar bem rápido porque ela ficou para depois. A etapa 3 é uma etapa também muito importante, que a ideia é reduzir o custo de contratação de empregado para que se gere mais emprego, porque gerando mais emprego você gera renda, né? Se você empregar uma pessoa que está desempregada, é mais uma pessoa com dinheiro na mão para consumir e girar a economia e gerar mais emprego e o processo rodar, como é o que precisamos muito aqui nesse nosso Brasil, né? Então, a ideia é tentar reduzir os encargos sociais. A gente não pode ter dogmas puros e vazios ali. A gente tem que abrir a mente para discutir, debater com profundidade o processo, dar segurança para os trabalhadores, né, para que eles não sejam explorados, claro, mas também permitir que as empresas contratem empregados e, com isso, gerem emprego e renda. E aí tem toda a discussão do imposto sobre transações financeiras com alíquota reduzida. Eu sou a favor, desde que exclusivamente para a pessoa física. É outra discussão, não quero entrar nessa confusão aqui, senão não começo nem no imposto de renda da pessoa física, né? Já são mais de 11 minutos que eu estou falando aqui, não comecei o IRPF ainda, tá? Mas é uma ideia muito interessante, vamos ver se adiante ela vai. E a quarta etapa, mais curtinha, é pegar o IPI que existe hoje, com 428 páginas, da sua tabela lá, a TIP, né, a tabela de incidência do IPI, e transformar num imposto seletivo, cobrado de forma monofásica, única, né, como está escrito ali, sobre uma lista de poucos produtos, aqueles nocivos à saúde, né, refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, e aqueles que têm alto alcance de arrecadação. Então você vai cobrar um imposto específico, um pouco maior, sobre alguns produtos direcionados. Vamos ver se avança. Alegria! De onde que nós estamos partindo, gente? Não adianta eu pensar em sair apresentando a vocês o que o governo trouxe na sexta-feira se não mostrar de onde estamos partindo. O último dado disponível da Receita Federal é 2018. 2018. Tivemos, né, a declaração que nós fizemos de 18, que entregamos em 19, tá? Presta atenção aqui, ó. Olha a informação que está aqui. Eu sei que é muito número, mas eu não tinha... Epa, fiz besteira aqui. Eu sei que tem muito número, mas... Eu já estou arrumando. Alegria. Mas eu não podia... entendeu? Não tinha como eu colocar menos informações aqui. Então, partimos de 30 milhões de declarantes. Estão vendo ali, ó? 30 milhões de pessoas declararam imposto de renda no ano de 2018. E preste atenção, a tributação média, 6,5%, juntando rendimentos tributáveis e isentos. Vocês estão vendo ao lado da quantidade ali no total, ali embaixo, no canto esquerdo da tela, né, que os rendimentos tributáveis, 1 trilhão 838 bilhões de reais. Os isentos, 957. Vem para o canto aqui que você vai ver, ó, aqui nas duas penúltimas colunas aqui, o total. Eu marquei aqui, ó, 65% dos rendimentos recebidos por pessoa física são tributáveis. 34%, númerozinho do lado, são rendimentos isentos. Preste atenção, isento. Você isenta 1/3 de tudo que se recebe na pessoa física. E quando você observa essa tabela aqui, as duas penúltimas ali, com fundo branco, as cores são para ajudar exatamente na apresentação, né? Distribuição dos rendimentos, tributável e isento. Presta atenção. Você vê 66% tributável, 34% isento. 1/3, 2/3. Mas percebam que quanto maior a renda, né? Quanto maior a renda, maior o percentual de rendimentos isentos. O modelo é regressivo por causa disso. Quando você soma tudo que a pessoa recebe, você observa que as alíquotas, elas vão subindo. Olha a coluna de amarelo no meio da tela, chamada alíquota efetiva. Bota numa tela grande para você entender. Bota na maior tela que você tiver, que você vai entender bem o que eu estou falando. Você pega a alíquota efetiva do meio e você percebe que ela vem subindo, até
30, 40 mil. Aquilo ali é remuneração mensal, tá? Até 30 a 40 mil de remuneração total mensal mês. Remuneração bruta. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma distorção interessante aqui, tá? Quando eu falo que de 30 a 40 mil reais, né? Vocês estão vendo aqui no meio da tabela ali, e vai para o amarelinho. 30 a 40 mil por mês. A pessoa paga 11,73%. O que eu quero dizer com isso? Quem pagou 11,73% foi a média dos 487 mil declarantes. Mas aí tem uma turma que é só assalariado. Gente, quem é só assalariado, só ganha salário, não tem nenhum rendimento isento, não tem participação em empresa, não tem investimento em ações, só tem remuneração salarial e tem um salário mais alto, 35, 37, 32 mil, 33 mil, essa pessoa tem uma tributação na faixa de 20%. Essa pessoa pagou um imposto de renda à pessoa física na faixa de 20%. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo das deduções. 20%. Já aquela pessoa que tem predominantemente rendimentos isentos, a maior parte oriundo de distribuição de lucros e algumas outras coisas, ganho de capital, mas vamos pensar no recebimento por empresa, a pejotização, né, e as formas de tributação com isenção que trazem no final a empresa paga o dividendo sem tributação, né, ela está ali no isento. A gente vai ver os números daqui a pouco sobre isso aqui. Então, essa pessoa pode ter uma alíquota de 3, de 4, de 2, e se só tem dividendo até de 0. Vocês entenderam a distorção? Então, 11,73 é uma média. Eu não tenho como dividir, porque eu até daria para fazer uma série de contas, mas eu prefiro não fazer para não entrar naquele negócio, não escutar ninguém falar do outro lado, que eu estou fazendo a palavra que eu mais abomino hoje em dia de ouvir no rádio, que eu escuto muito rádio, né? Na televisão, quando eu vejo. Até no jornal e na mídia social eu leio isso, né? Para ninguém dizer que eu estou fazendo uma narrativa. Não tem narrativa, é número oficial da Receita Federal. Então, eu peguei a média, 11,73, mas entendam que essa média, em todas as faixas, tem distorção, porque tem gente assalariado, com predominância de assalariado, que tem uma tributação maior. Tem gente com predominância de isento, que tem tributação menor. Mas mesmo a média mostra uma distorção. Presta atenção. Olha aqui. Você, a partir de 40 a 60 mil, a alíquota cai. Tá vendo aqui, ó? Ela vai caindo. Deixa eu ver se eu consigo achar o mouse aqui, que eu perdi o mouse. Não sei onde é que esse mouse tá. Achei. Ela vai caindo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai caindo, diminuindo, ó, até chegar a 2,4 no final. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá no miolo, ó. Era 11,73, 30, 40, de 40 a 60, a média caiu para 10,3, tá vendo? Ó? Aí cai para 8,4 aqui embaixo, 60 a 80, e no final, os 26 mil brasileiros que entregaram declaração, que informaram receber acima de 320 mil reais mês, pagaram 2,4. E como é que a gente entende melhor ainda essa regressividade? Essa abertura da Receita começou em 2007. Então, a variação mais longa que eu consigo fazer com segurança, porque eu não tenho os dados, não tenho como invadir o site da Receita e pegar dados além do que está divulgado para o público, é comparativo com 2007. Preste atenção nessa tabela. Essa apresentação estará no site do ipekrj.com.br para vocês depois confirmarem, tá? Olharem, entenderem, debaterem os números. Preste atenção. Olha a cinza aqui, ó. Variação alíquota com 3 em cima. O de cinza aqui, ó. Eu me perco com o meu mouse aqui, estou me achando com ele aqui. Peraí. Alegria. Pronto, deixa eu botar de novo aqui. Olha aqui o cinza, ó. Olha só. Variação da alíquota. Olha só. Aqui. O azul foi o aumento de 2007 para cá. O azul foi o aumento de 2007 para cá. E aqui eu não estou falando de valor, estou falando de percentual, de faixa. Percebam que até a faixa de 20 mil reais mês, em média, e aqui você tem a maioria dos brasileiros. Até 20 mil, você vai ter aí 93, 94% dos declarantes de imposto de renda. Essa turma teve um aumento que, na melhor das hipóteses, ficou em 46% de imposto de renda. Presta atenção, de 2007 para 2018, e aumentou mais, tá? 19, 20, esse aumento continuou. 46% de aumento no imposto de renda.
Na média, a turma que ganha de 5 a 10 teve 134% de aumento. Aqui é alto, mas como se pagava muito pouco, mas mesmo assim aumentou muito, tá? Se pagava 1,25, passou a se pagar 4,4, né? Então, realmente tem perdão, não sei se pagava 1,25, se pagava para ter 1.400, pagava 0,03 lá, passou para 1,25. Eu não lembro agora era 0,03, era muito pouco. Aí como vai a 1,25, mas é muito, tá? De 3 a 5 mil, quanto que o brasileiro hoje, que ganha de 3 a 5 mil reais, quanto que ele paga em média de imposto de renda? 1,25% de alíquota média, tá? Então, isso teve um aumento. É disso que a gente está falando. Tá bom? Então, gente, fica aqui o alerta, e repetindo, tá? Aí quando você vem descendo aqui, fica o alerta não, tá faltando eu mostrar o vermelho. Quando você vai daqui para baixo, né, de 40 mil para cima, gente, aqui na cinza, todas elas, mas vamos na cinza, porque a cinza eu comparo 2007 com 2018. Você vê que nas faixas mais elevadas, o imposto de renda regrediu, diminuiu. Por isso que o Brasil vai batendo recorde em cima de recorde de concentração de renda, de desigualdade econômica, porque o sistema tributário não cumpre a sua função. Não ajuda não é só o sistema tributário que vai reduzir a desigualdade social, tá? E econômica. Não é só o sistema tributário. Mas ele tem um papel predominante, um papel relevante, importante, que nós simplesmente não estamos utilizando. Você perceba que na faixa ali acima de 40 mil, vai a 25, 39, 34, as pessoas físicas tiveram redução. Simplesmente redução. São 670 mil brasileiros aproximadamente, 680, quase 700 mil brasileiros que tiveram redução no seu imposto de renda. Quer dizer, o aumento de 90 milhões de pessoas aqui embaixo e reduz a tributação de 700 mil pessoas aqui em cima. Não é para ficar assim. Vamos mudar esse negócio. Alegria. Aí, o que a proposta traz? Fala, pô, cheguei a 22 minutos, né? Mas é importante, não adianta entrar nas mudanças se você não fizer a contextualização, se você não entender de onde partimos. Aí você vai sair fazendo as críticas vazias que a gente faz em tudo quanto é lugar. Aqui não. Aqui você pode me criticar, falar o que você quiser, mas aqui o processo é plural, é mais amplo. A gente tenta sair do ponto comum de fazer análise vazia, fazer meia dúzia de conta e achar que está tudo resolvido. Não. Vamos entrar e explicar agora, preferencialmente com detalhes, como vai ser como vai ser, se for aprovado do jeito que está, a proposta encaminhada pelo Ministério da Economia na sexta-feira, dia 25 de junho, na Câmara dos Deputados. Alegria! Primeiro, o mais importante, né? Que a gente pediu por muito tempo. A atualização da tabela progressiva. Como é hoje, 2021, se o projeto for aprovado na íntegra, como será em 2022. Vamos fazer a comparação amarelinho com o azulzinho aqui para a gente entender. Bom, eu não vou ficar botando tabela aqui. A tabela progressiva, né, tem uma enorme defasagem, desde 1996. Aí eu queria entender isso. Vai entender agora. Preste atenção comigo. Olha a tabela que está no cantinho esquerdo da tela. Eu organizei isso aqui, peguei o IPCA, para você ter segurança e entender isso aqui e não ficar escutando, né, besteira de um lado e do outro. Um monte de gente sai falando um monte de coisa para lá e para cá. Vamos entender. Janeiro de 1996. Na virada de 95 para 96, a parcela deduzida era R$900. R$900, tá? Ficou 6 anos assim. 6 anos assim. Sem atualização. Inflação rolando solta. Quanto foi a inflação nesses 6 anos que a tabela ficou congelada, professor? 47%. Tá vendo aqui, ó? O IPCA de 47%, que está aqui informado, ó, esse IPCA aqui, ó, 47%, ó, ele foi
de janeiro de 96 a dezembro de 2001. Janeiro de 2002, atualizou a tabela. Atualizou quanto? 47,6 de IPCA? Não. Olha aqui do lado. Você entendeu a conta que eu fiz? Não atualizou 47, atualizou 17,6%. Já deixamos né? Como se diz aí, um pancadão para lá. Era para ser 1.328, ficou 1.058. Bem mais tímido. Vamos prosseguir. Aí, esse valor ficou congelado de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. 3 anos congelado, 36 meses. Em janeiro de 2005, foi novamente atualizada a tabela. Quanto foi a inflação de janeiro de 2002 a dezembro de 2004? Segundo o IPCA, né, os dados do IPCA, a inflação foi um pouco maior no período, né, teve a transição de governo, 2002 teve a inflação mais alta, aquela coisa toda, com as expectativas, né? Então, 33%. 33% foi o IPCA, tá vendo aqui, ó? 33%. Ah, mas quanto corrigiram? Corrigiram 10%. Olha que beleza, corrigiram 10%. Quer dizer, corrigiram menos de 1/3 da inflação do período. Pô, tá bom, mas pelo menos corrigiu, né? Foi para 1.164, já era para estar 1.767, a faixa de isenção, a parcela sobre a qual não pagamos imposto de renda, ok? Mas aí, o asterisco 2 é para te explicar ali, que durante esse período você teve uma atualização, ou seja, a tabela foi atualizada todos os anos, pelo um percentual ali, próximo da inflação. Não era exatamente a inflação, mas próximo da inflação. Pelo menos tivemos atualização. Ela foi até março de 2015. Durante 10 anos tivemos atualização. Tá? E ela chegou em março de 2015 com 1.903,98. Chegou em abril, congelou. Não tem mais atualização. Olha só, já era para estar 1.767, estava em 1.164, né? Então, ela foi para 1.903, abril de 2015. Abril de 2015. A faixa de isenção era quanto? Era a que é hoje, 1.903,98. Quanto deveria ser se considerada apenas a inflação de R$ 900 de 1996 até o ano de 2015, até abril de 2015? Olha aqui no cantinho para vocês verem, ó, 3.052,67. Mas foi 1.903. Olha como já estava defasado. Vamos seguir. Alegria. Aí, ficamos sem atualização. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Porque 21 não vai ser atualizado, só em 22. Quase 7 anos. 80 meses. 81 meses sem atualização, considerando que nós vamos ficar até dezembro sem ela. Tá? Mas vamos seguir em frente. Então, a partir de janeiro de 2022, o Ministério da Economia propõe o valor de R$ 2.500 na isenção, na faixa de isenção. 2.500. Quanto foi a inflação de 2015 para cá, de abril de 2015 para cá? 38%. 38,0%. Quanto está sendo a atualização da proposta? 31,3%. Resolve? Não, mas, gente, é alguma coisa. Eu prefiro sempre olhar o copo, né? Cadê meu caneca aqui? Minha caneca alvinegra aqui. Eu preciso olhar sempre o copo meio como ele está aqui, né? Meio cheio. A água um pouco para cá do que a água um pouco para lá. Quer dizer, corrigiu quase a inflação. Ainda que não tenha resolvido todo o problema do passado. Mas corrigiu com atraso, lógico, atraso de 30 meses, mas corrigiu. Então, a tabela que hoje deveria ser atualizada pelo IPCA 4.200 aproximadamente, ela vai ser 2.500 a primeira parcela, né, a chamada faixa de isenção. Tá? Então o governo atualiza em 31,13 a tabela progressiva a partir de janeiro de 2022. Isso vai reduzir o imposto de renda de pouco mais de 90% de quem declara hoje. De cada 10 brasileiros que declaram hoje, 9 vão ter o IR reduzido. E eu garanto a vocês, 9 como a gente costuma dizer, sem qualquer termo pejorativo, né? Do andar de baixo. 9 das pessoas que têm menor renda. Tem gente com renda maior que vai ter redução também. Mas
eu garanto a vocês, na essência, as pessoas que terão aumento, esses 10, 8, não chega a 10 não, tá? Esses 7, 8, 9%, porque tem que fazer muita conta para lá e para cá, nem tudo a gente tem disponível para fazer o levantamento. Mas se essas pessoas que terão aumento na tributação, normalmente você vai ver, são pessoas que têm condições de pagar esse imposto, que podem pagar um pouco mais. Vamos seguir na análise. Alegria. Então, não, eu queria dar uma informação que está ali de rosa, né? Não, de rosa, antes da rosa, deixa eu fechar aqui com o simplificado. E dentro das propostas, o governo não é que quer acabar com o modelo simplificado. O modelo simplificado, eu não estou defendendo ninguém, não. Não, apesar de eu gostar muito do professor Isaías Coelho, que foi uma pessoa que certamente teve uma influência significativa nessa proposta, o qualificado, o competente, o técnico professor Isaías Coelho. Eu tenho convicção que boa parte do que está aqui tem as mãos, tem o cérebro do professor Isaías, tem o coração dele. O professor Isaías tem técnica, cérebro, coração e com certeza participou de boa parte foi mentor de boa parte do que está aqui. Além dos qualificados técnicos que tem a Receita Federal, né? A professora Cláudia Pimentel, toda a equipe dela, certamente participaram bem. Então, 3 milhões... deixa eu falar. O simplificado era um desconto, né, hoje, de 20% de despesas, e você ignora saúde, educação, dependente, qualquer gasto com INSS, previdência privada, você ignora esses gastos. Para quem é profissional liberal, ignora o livro caixa e bota 20% de dedução. Tinha um limite, 16.754. Você pegar a conta, dá 83.300, sei lá, na faixa de 83 mil reais. Eu não anotei isso aqui na minha cola, não anotei. 83 mil quebrado, tem que fazer a conta ali, né? 167 dá 83.700, 83.700 e pouco. 83.700 você tem 20%. A partir daí, você trava em 16.754, entenderam? Se eu registro lá na minha declaração 100 mil de rendimento tributável e quero fazer o simplificado, eu não deduzia 20 mil, eu deduzia 16.754. Mas mesmo assim é um benefício. Admita que eu tivesse renda de 100 mil no ano e tivesse dedução de 10 mil. Pô, eu em vez de deduzir os 10 mil que eu tive de INSS, de dependente, eu vou deduzir 16.754, 6 mil a mais. Então era um benefício e foi criado numa época que os sistemas não eram modernos e estavam avançados como nós temos hoje, tecnologicamente falando, né? A tributação do imposto de renda da pessoa física no Brasil está avançadíssimo. Talvez seja das mais avançadas do mundo, não vou dizer que é a mais avançada, porque eu não conheço todas, mas é das mais avançadas do mundo, certamente, tá? E hoje já tem pré-preenchida, a declaração já vem pronta. Você hoje tem... Eu fiz minha declaração esse ano, não peguei um papel, tá tudo prontinho, tudo certinho, você vai amarrando ali. Então, os sistemas já te informam, já calculam tudo, tá muito tranquilo, tá bem mais fácil fazer imposto de renda no Brasil hoje do que era no passado. Já vem há algum tempo, né? Não foi agora que fez, não, já vem há algum tempo com essa modernização. O que a proposta traz? Olha aqui no azul, no item 2. A proposta limita a permissão para uso do simplificado a quem tem rendimento tributável até 40 mil. Amigo, 40 mil e 10 reais não pode mais usar o simplificado. Não é que só pode deduzir 8 mil, não. Não pode usar o simplificado. Não pode usar o simplificado. No próximo slide eu vou explicar isso aqui com mais detalhes, tá? Eu coloquei de rosinha aqui embaixo os pontos importantes, né? Sabem quantos brasileiros declararam que o recebimento de dividendos no último ano disponível, que é 2018? 3.214.000 contribuintes. E esses vão ter que pagar mais. Porque quando eles receberem o dividendo, eles vão ter uma nova tributação que até então não tinham, de 20% exclusivo na fonte. Então, aqui tem um ponto para a gente conversar mais na frente, não é agora, mas 3.214.000 pessoas, 10,6% do total de declarantes de 2018 informaram receber dividendos. Ponto de atenção aqui no verdinho Lima aqui, Lima, né? O verdinho, né? Parece um verde
limão aqui, né? Verdinho, ó. Pontos de atenção e reflexão. O modelo simplificado representou 57% total de declarantes em 2018. Tá? 17 milhões, mais ou menos. 17 milhões, esse eu anotei a cola aqui. 17 milhões e 300 mil pessoas entregaram imposto de renda no modelo simplificado. Tá? Agora, presta atenção. Metade dessa turma que pode fazer o modelo simplificado, que pode não, que fez, né? Eles vão continuar fazendo. Quer dizer, tem 17 milhões, quase 18, 17.500, quase 18. 9 vai continuar fazendo. 9 vai ser impedido. Agora, vamos entender aqui. Esses que serão impedidos, né? Esses declararam no último ano 18 100 bilhões de reais de desconto padrão. Quer dizer, a dedução padrão foi de 100 bilhões de reais para essas pessoas que têm renda acima de 40 mil reais mês, em média, tá? E que não poderão fazer mais, faziam simplificar. Pô, eu estou nesse meio, então você vai entender o que eu vou falar. Tá? E não vem me chamar de nada, não, que eu estou fazendo um trabalho técnico aqui. Alegria. Entenda o que eu estou falando, entenda, tá? Então, 9 milhões de... Aliás, pode falar, mas entenda pelo menos o que eu estou falando. 9 milhões de contribuintes, tá? Você vai entender onde é que você está. O IR será menor para a maioria. Eu vou mostrar uma tabelinha daqui a pouco. A maioria, mesmo quem vai ser impedido de continuar no modelo simplificado, terá um IR menor por conta da atualização da tabela, tá? Há uma estimativa aí que 7 milhões de assalariados na faixa proibida, naquela faixa proibida, tem o INSS que representa metade do desconto padrão. Mesmo que você seja um assalariado que não vai poder mais usar, tá? Não tem dependente, não tem despesa de saúde, não tem educação, não tem dedução alguma, eu me ferrei, mas é assalariado, tem INSS, só o INSS vai representar aproximadamente 50% do desconto padrão, pode ser um pouco mais, tá? Um pouco menos vai ser difícil, vai ser na faixa de 50% ali do desconto padrão que você teria. E nesse caso, a sua redução ela vai ser minimizada, você vai ver já os números pelo ajuste da tabela progressiva. Tá bom? Alegria. Só para fechar, porque aqui na tabela é tanta informação, eu estou vendo o tempo ali correr, eu vou ficando preocupado, o vídeo já está longo demais, mas a defasagem na tabela hoje, só para você entender, de amarelinho ali, né? A defasagem na tabela hoje é 68,5%, tá? Mesmo com o ajuste, eu ainda estou devendo 68%. E, repito, eu estou usando IPCA de junho. Essa tabela só vai mudar em janeiro. Com esse IPCA alto aí, isso vai aumentar. Quer dizer, a defasagem até o final do ano, infelizmente, será bem maior do que os 68% que temos pela frente agora. Porque essa tabela não muda em julho, ela só muda, se Deus quiser, e o Congresso aprovar, em janeiro do ano que vem. Vamos adiante, alegria! Porra, tem número pra caramba e tem. Mas você não quer que eu faça o quê? Eu não tenho como fazer uma apresentação dessa não trazendo um número pra você ver. Não ficar falando um monte de coisa no ar aqui, você não vê. Aí você esquece o que eu tô falando, vai embora. Vai embora, porque o vídeo tá longo, mas com o número você entende melhor a coisa. Eu vou explicar o que é cada tabela, o que é cada coisa aqui. Presta atenção. Olha só. Antes de olhar a tabela, vamos ver a tabela e eu vou conversando a tabela com os bullets aqui embaixo. Primeira coisa que eu queria explicar. Tabela da esquerda. Essa aqui que começa com cinza, né? Renda média, não adianta apontar com o dedo, seu Pegas, aponta aqui, ó. É porque essa corzinha aqui dele some e eu não vejo aqui, ó, desgraça isso. Pronto, alegria. Então aqui, ó, renda média mensal líquida. Aí eu não vou fazer edição do vídeo, eu gravo o vídeo e boto direto. Renda média mensal líquida. É aqui que eu quero mostrar. Aqui já é renda menos desconto, tá? Que você tem hoje. Aí eu tô falando quem tá fazendo completo, tá bom? 2.200, 4, 5, quer dizer, quem tá... O 2.200 deve ser simplificado, mas o 4 já não pode mais. Essa turma, olha quanto ela paga hoje. A azulzinho, olha quanto ela vai pagar no amarelinho, tá vendo? Quer dizer, olha que interessante, gente. E aqui no verdinho tem a redução. Perceba que todo mundo que é assalariado, que não tem rendimento de dividendos, de participação em empresa, que é a maioria dos declarantes, a grande maioria dos declarantes,
vai ter redução na sua tributação. Por favor, vamos ler. Vamos ler. Se eu ganho 2.200 hoje líquido, o meu líquido é 2.200, tá bom? Onde é que você paga hoje? R$ 22,20. Quanto eu vou pagar em janeiro? Zero. Você vai economizar no ano, R$ 261,62. R$ 262. Né? Eu ganho 4 mil. Eu pago hoje 263, vou passar a pagar 172. Você vai economizar 34% do que você ganha hoje. Vai economizar R$ 91 por mês. Preste atenção. No final do ano, isso vai dar próximo de R$ 1.100. Olha que beleza! R$ 1.100 dá para você fazer uma viagem no fim do ano. Ó. Que beleza com a família. Né? Dá para você comprar, trocar alguma coisa que você está precisando trocar em casa. Gente, isso, olha o efeito positivo disso aqui. Entenda a análise técnica. Vamos prosseguir. Aí você vai vendo ali, o que você percebe? E aí eu botei o ponto de equilíbrio. Né? Qual é o ponto de equilíbrio? É quando você chega a R$ 5.300, que é a faixa máxima da nossa tabela agora. Todo mundo que ganha, nova tabela, né? Todo mundo que ganha acima de 5.300 passará a pagar, a partir daí, 27,5%. Entendi. Então, neste caso, eu vou pegar ali o que eu pago hoje, menos o que eu vou pagar, menos o que eu pago hoje, você vê que vai dar R$ 141,89. Pegas, mas tá dando igual, acho que você errou ali, não errei não, tá certo. De 5.300 para frente, a redução vai ser sempre a mesma, entendeu? Eu ganho mais que isso. Legal, sabe quanto é que você vai economizar no ano? Pô, eu não fiz a conta. Eu podia ter feito essa conta aqui, não fiz. Deixa eu pegar minha caneta aqui rapidinho. Eu gosto de fazer conta. Não, aqui, ó. Você pega 142, multiplica por 12, dá 1.420 mais 284, R$ 1.700, malandro. R$ 1.700 que você vai ter a mais na sua conta. Se você tem renda só de salário e não faz o simplificado, né? Porque o simplificado a gente tem uns desdobramentos ali. Mas em regra, olha que beleza, R$ 1.700 a mais no final do ano na sua conta. Tá? Mas me roubaram no passado. Vamos discutir uma coisa de cada vez. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Né? A gente tem que aprender a valorizar as pequenas vitórias. O botafoguense sabe disso, o botafoguense perde muito. Então, quando ele tem pequenas vitórias ali, ele valoriza. Ele fica feliz demais. Então, vamos valorizar as pequenas vitórias. Tá? Alegria. E olha que interessante. A redução, percentualmente, que é o que interessa, né, além do valor, ela é maior para quem tem renda menor. Vocês perceberam ali? Aí eu ganho 10, a sua redução foi de 7%. Eu ganho 25, a redução foi 2%. Eu ganho 50, a redução foi 1%. Tá? Quanto maior a remuneração, menor a redução, porque o valor fica congelado, é R$ 141,89. Ninguém ganha mais do que isso por mês. Tá? Então, a pessoa física, primeiro bullet aqui embaixo, no amarelão, tá? A pessoa física que recebe apenas rendimentos do trabalho, assalariado ou não, até R$ 6.120, é a tabela do lado que eu já vou mostrar a vocês, terá redução de IRPF. Eu tenho certeza disso, tá? Considerando só dedução do INSS. Eu estou considerando que o assalariado, que ele tem redução do INSS, que ele paga INSS, né? Porque se ele está assalariado, ele tem INSS, a empresa é obrigada a reter o INSS dele. Então, o que eu fiz aqui para vocês na tabela de cima, para vocês entenderem? Eu fiz a remuneração da pessoa, o salário mensal, coloquei ao lado o INSS e aqui eu comparei a tabela atual com a proposta. O atual de amarelinho, amarelão na verdade aqui, e a proposta de verde. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, o amarelo, podem fazer a conta depois, o amarelo eu fiz no modelo simplificado. O que é o simplificado? Porque se eu ganho 5 mil, 5 mil vezes 12, tô fora da simplificada, concordam? Eu ganho 60 no ano. Eu não vou poder mais fazer o simplificado, Pegas. Não vai. Então eu estou te explicando. No amarelo, se você só tem o INSS, você tinha 10%, 550 de
5 mil, você tinha 10%. Você, infelizmente, não poderá fazer o simplificado. Todo mundo que está aqui na tabela do canto da direita, olha aqui a confusão direita e esquerda. Olha a confusão, hein? Direita e esquerda. É aqui a tabela, hein? Alegria. O mais importante é o centro aqui. Então, olha aqui, ó. É a lógica. A tabela da direita, ela mostra no amarelo a posição simplificada hoje. Essas pessoas todas usaram simplificado. Vocês entenderam? Faltou escrever ali, mas senão vai ficar muito grande. Eu falo, é melhor de você entender. Então, o amarelo aqui é todo simplificado. Todo amarelo aqui, ó, que eu estou marcando. Todo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é simplificado, tá vendo? Tudinho, tá? Aqui, cantinho. E o verde, aí não tem mais simplificação. Aí é a tabela nova, atual, já com a correção. Olha que interessante. 5 mil, você fazia no simplificado. 60, eu até ontem, na turma lá, acabei falando errado na minha turma de MBA aqui, que eu dei uma geral, mas tinha lido corrido, né, na sexta-feira, tudo. Falei errado. Dei um exemplo de 60 mil, fiz a conta rápida e errei. Não, ó, fiz a conta direitinho no Excel. Eu economizo R$9. Eu ganho 5 mil, eu economizo R$9. Até 6.120 eu estou ganhando. Mesmo com o fim da simplificada. Mesmo eu não tendo dedução. Quando eu entro em 620, eu começo a perder. Aí não tem jeito. Eu ganho mais de 620. Faço hoje pelo simplificado, eu começo a perder. Por quê? Porque aí não tem jeito. Aí você não pode mais ter aquela dedução que você não teve e se aproveitava dos 20%. Porra, mas é um absurdo! Para lá. Antes de criticar, veja os números, entenda. Primeiro, se você ganha entre 620 até 6.980, está na faixa dos 6 mil ali, não chegou a 7, você não vai chegar a 35,27. Eu não botei aqui para a tabela não ficar ridícula de grande. Mas você vai 10, 15 reais a mais, 18 reais a mais, 25 reais a mais. Isso. A partir de 6.980, de onde eu tirei esse 6.980? A isenção lá, tá? 6.980 vezes os 12 vai dar os 83 e pouco. Lembram? Que é aquele valor que você tem o simplificado completo. Tá? Então, a partir desse salário de 6.980, e aí eu estou falando de salário bruto, tá? No canto era receita, na esquerda ali, ó, era renda média líquida. Aqui na tabela da direita é salário bruto mensal. A partir de 6.980, você vai pagar a mais por mês R$ 35,27. Acabou! Se você faz simplificado hoje, só tem INSS, é assalariado, só tem o INSS tem o teto dele, que é R$ 751,99, vai pagar a mais R$ 35,27, bota no ano, vai dar 352, mais 70, 422, 423,25 reais, R$425. Dependendo da renda, isso não vai te matar. Lógico que aí o impacto é maior em quem tem renda menor, né? Por causa o aumento ali, infelizmente, nesse caso, é um aumento maior nas rendas menores. Tá? Realmente uma coisinha que poderia eventualmente buscar algum caminho para se ajustar. Mas, como eu falei antes, a dedução simplificada, que você não tinha aquele gasto, era uma permissão da Receita Federal, ela deixa de existir e vai fazer qualquer pessoa que ganha acima de 6.980 oriundo de salário. E outra coisa, tá? Estou falando aqui de alguém que não tem dependente. Porque se você tiver dependente, plano de saúde, instrução, previdência privada, você pode fazer uma previdência privada para você, até 12%. Você faz 8% do teu rendimento bruto. Eu ganho 15 mil. Você faz 8% de previdência privada todo mês. Dá R$ 1.200. Bota 1.200 na previdência privada. Completa a tua aposentadoria e reduz o imposto de renda. Vai ganhar. Em vez de você pagar mais de 35, você vai economizar. Vai continuar com... vai ter um ganho interessante, significativo aqui. Vai ter um ganho de R$ 142. Garanto. Se você fizer isso que eu falei, pegar 8%, 7%, 9% de previdência privada, você vai pegar de volta R$ 142, em vez de pagar 35 todo mês a mais. Tá? Então vamos ler os bullets aqui embaixo. Alegria. Pessoa física que recebe apenas rendimento de trabalho, como eu falei, né, até 620, isso aqui eu já falei.
Quem estiver nessa situação e ganhar mais, terá aumento, com um máximo de 35 e 27. Segundo bullet, presta atenção. Pessoa física que tem rendimento exclusivo de pensão, aí é que está o problema. Não é o problema, é um detalhe diferente. O meu rendimento não é de salário. O que eu ganho é a pensão que meu pai, minha mãe, minha tia, pensão que você recebe. Tá. Quem tem rendimento oriundo de pensão, normalmente é pai ou mãe. Quem tem rendimento oriundo de pensão, ou aluguel, né? Tem um imóvel alugado ali, é tributável. Então, quem tem rendimento só de pensão, ou só de aluguel, ou só dos dois, tem um problema. Qual é o problema? Não tem INSS, né? Então, essas pessoas que têm apenas o rendimento e não têm qualquer dedução, se ela ganhar até 40 mil, ela está tranquila, porque ela está dentro da regra ali. Até 40 mil, até 3.333 por mês. Fazer por mês que é mais fácil. 3.333. Ela ganhou bem com a mudança. Agora, se ela recebe mais de 40, não, porque ela não poderá fazer mais o simplificado. E aí tem um problema. Tá? Aí ela vai pagar mais. Daqui a pouco eu explico a vocês na tabela aqui embaixo, tá? Tem a tabelinha aqui embaixo que eu já vou explicar a vocês. Eu quero acabar de ler o amarelinho aqui e vou na tabela para fechar esse slide, que já está longo demais. Mas eu não consigo, porque eu quero explicar tudo e aí acabo demorando. Vamos prosseguir. Repetindo, né? A pessoa não tem dedução. Agora, todas as pessoas físicas que não recebem dividendos, tá? Que têm a tributação exclusiva na fonte e utilizam o modelo completo, terão redução de IR. Repito, todo mundo que não recebe dividendo, tá? E usa o modelo completo, ele vai ter redução de IR. E quem recebe dividendo de simples até 20 mil também, mas aí a gente fala daqui a pouco. Sendo o máximo R$ 141,89 por mês, como explicado na tabela da esquerda aqui, a parte verdinha da variação. Agora, a pessoa física que recebe apenas o rendimento de pensão, como eu já falei aqui, ela não tem jeito, porque ela não pode mais usar o simplificado. Olha a tabela aqui de baixo, está pequenininha porque foi o espaço que deu. E eu tive que arrastar para cá para eu aparecer aqui na tela e conversar com vocês. E você me vê, né, falando com você aqui. Eu não queria te ver, mas é importante me ver também, está dentro do processo. Alegria. Olha aqui. Eu recebo pensão e ou aluguel. 3.330. Primeira. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu sempre demoro a achar o mouse aqui. Espera um instantinho só. Eu já vou achar esse mouse. Cadê esse mouse? Eu queria mostrar para vocês, mas não consigo. Achei. Primeiro pontinho aqui. Olha aqui, ó. 3.330, ó. Tá vendo? 3.330, o que acontece? Eu pago 57 hoje, passarei a pagar 12,30. Ou seja, eu tenho uma redução de 44,7%. Perceberam? Mesmo eu não tendo qualquer dedução. Por quê? Porque eu uso simplificado. Então, com o simplificado, você tem um baita de um ganho nesse processo aqui. Você paga muito pouco de imposto de renda, tá? Vamos prosseguir. Agora, se eu ganhar 3.350, aí é um problema. Vocês entenderam? Eu vou botar R$20 a mais só. Eu vou ter um problema, porque hoje eu pago R$1,20 a mais. Pago muito pouco a mais. Tá? Muito pouco. Mas eu passarei a pagar R$75. Isso é um problema. Depois eu vou passar para o brilhante professor Isaías Coelho. Tenho certeza que ele vai resolver isso aqui. Não pode. Eu não posso pagar uma pensão. Vamos entender uma coisa? Você e eu. Você recebe um aluguel de 3.330. Eu recebo um aluguel de 3.500. Nós não temos dedução. Né? Presta atenção. Você não pode pagar R$12 de imposto de renda com 3.330 e eu pagar R$75 com 3.350. Você entendeu? Eu não posso receber R$20 a mais que você e pagar R$63 a mais de imposto. Isso precisa ser ajustado. Não é nada difícil. Tenho certeza que o professor Isaías e a equipe da Receita, eles vão arrumar isso aqui. Agora, no restante, na sequência, né, você pega 5 mil. 5 mil, olha lá, a redução é R$114. Tá vendo? 7 mil. Aí eu queria ficar no 7 mil. A partir dos 7 mil. A partir de R$7.000 aproximadamente, o seu pagamento a mais vai ficar travado, limitado em R$242 por mês. Entendeu? Se você recebe pensão alimentícia ou aluguel acima de 7 mil,
por mês, tá? E não tem qualquer dedução, você terá um aumento na sua tributação de R$ 242,06. Não aumenta, tá? O valor é esse. Daqui para frente pode botar 200 mil de aluguel, que vai ser todo mês R$ 242,06, tá? Pelo fim do uso do modelo simplificado. Ok? Vamos prosseguir. Alegria. Vamos passar para o slide seguinte. O que eu tenho no slide seguinte? Os dividendos, né? A tributação do dividendo, o que acontece? A partir de 2022, o projeto de lei 2337 de 2021, primeiro, como é que funciona hoje, né? Hoje eu recebo juros sobre capital próprio, que é um dividendo com um benefício tributário. Recebo juros sobre capital próprio. Eu sou tributado exclusivamente na fonte, alíquota de 15%. Recebo dividendos, eu não sou tributado. Eu posso receber R$1, R$10, R$1.000, R$1 milhão, R$10 milhões. Eu não sou tributado. Zero. Tá? O projeto de lei extingue os juros sobre capital próprio, o JCP acaba com isso, não tem mais. A gente vai conversar sobre isso no vídeo de PJ. Imagina se eu fizer um vídeo só, eu vou fazer vídeo de muitas horas, aí ninguém vai assistir mesmo. Então, eu separei, né? Esse já está muito longo. Então, extinção do JCP e o dividendo vai ser tributado exclusivamente na fonte, com 20%. Então, qualquer que seja o valor que você recebeu de empresas do lucro real ou do lucro presumido, né, as empresas abertas são quase todas do lucro real. Quem recebe dividendo delas vai ter 20%. E quem recebe das suas empresas, né, limitadas, fechadas, a distribuição de lucro, vai pagar 20% sobre qualquer valor. Recebi R$100, 80, 20 foi retido. Recebi 1.000, 200 retido, recebi 800. Recebi 1 milhão, 200 mil retido, 800 mil você recebeu. Recebi 100 milhões, 20 milhões descontados, 80 milhões você recebe. Acabou, não tem, neutro, completamente neutro isso. Não é progressivo. Tá? É uma discussão. Eu até boto aqui nos pontos de atenção. Eu entendo, acredito, penso, e vou colocar isso para quem puder, que eu deveria ter uma progressividade mínima. Eu sei que é complicado criar muita progressividade aqui, mas eu poderia ter uma alíquota um pouco menor, até 20 mil, até 10, até 15, e depois eu cobro os 20%. Não vejo problema. Agora, já começar com 20% para todos os valores, eu acho, não gosto, não acho interessante. Mas vamos seguir. Ou talvez até botar uma isenção mínima, né? Sei lá, 1.000. Depois a gente pensa isso aqui, debate isso aí, até em outros fóruns, tá? Mas hoje é assim, pelo menos a proposta caminha por esse lado. Nos recebimentos de microempresas e empresas de pequeno porte tributadas pelo Simples, você tem uma isenção de R$20 mil. Não é a isenção completa. Olha que inteligente, né? Porque muitas vezes o microempresário, ele trabalha. O que ele ganha ali é o trabalho dele. Pô, tributar é o trabalho, ele está no dia a dia. Então, o legislador entendeu que a empresa já teve o Simples ali, liberou até 20 mil. Até 20 mil mês. Mês, olha que interessante. Até 20 mil por mês. A partir daí tem 20%, entendeu? Eu ganhei 25 mil. Eu sou do Simples, a minha empresa distribuiu 25 mil em janeiro. Vamos fazer 24? 24 mil em janeiro. Quanto é que eu vou pagar? 24 menos 20, 4 mil de base. 20% de 4 mil, R$800. Tá bom? Ganhou 20 mil, zero. Ganhou 21 mil, R$200. 22, 400. 23, 600. 24, 800. 25, 1.000. E por aí vai. Tá? Você só tributa o que ultrapassou 20 mil reais. Neste século, século 21, né, de 2000 para cá, 2001 para cá, né, o Brasil pagou 5 trilhões de dividendos. 5 tri de dividendos. A maior parte do andar de cima. Tudo isento. Será que é isso que a gente deveria ter feito? Reflita. Sai do olhar comum, né, do olhar individual, né? Aquela discussão, os investidores, investidor, aí fala assim, investidor vai sair do Brasil, vai para onde? Para a Estônia? Não tributa dividendo na Estônia, vai lá para a Estônia. Procure países no mundo que não tem tributação do dividendo. Procure e vai para lá. Vai deixar de ganhar dinheiro no Brasil?
Pô, só que tem que deixar um pedaço aqui. A gente pode discutir o tamanho. O tamanho eu acho que tem que ser moderado sempre. Acho que todo mundo concorda com isso. Mas, pô, não vai tributar? A gente reclamou disso o tempo todo. Né? E qual é a alternativa se não fizer isso? Deixa as pessoas pagarem o que estão pagando lá? Vocês viram a tabela do imposto de renda no início, de onde partimos? Pô, aquilo ali é indecente. Aquilo ali é imoral. Tá? Que mais que eu queria atenção aqui para vocês? Foram criados dispositivos, porque aí vem aquela conversa, né, que eu ouvi o secretário da Receita falar isso ano passado, e vejo de vez em quando algumas autoridades falarem, me incomoda pra caramba. Não adianta tributar o dividendo, porque aí o empresário vai colocar a despesa pessoal na empresa. Não vai não. Não vai não. Porque isso não pode. Né? Já temos dispositivos proibindo isso, mas eles foram aperfeiçoados nessa lei, tá? Nesse projeto de lei. Bem aperfeiçoados. Eu não vou comentar aqui, porque na PJ a gente fala um pouco mais sobre isso. Isso tem um cunho jurídico, mas não é a praia do professor aqui. Eu tenho o meu conhecimento jurídico, claro, mas limitado nesse sentido, tá? Mas tem, né? Aí eu vou consultar o Dr. Gerson Stocco, a autoridade no assunto, a pessoa que a gente pode confiar, e tantos outros colegas, né? Realmente sobre o tema. O professor Leonardo Pessoa, vamos consultar o professor Guilherme, os professores que conhecem, que entendem, né? O Edson Carlos, lá, o Marcelo Peixoto, a turma que entende isso aí. Mas foram criados dispositivos aperfeiçoando a lei para evitar, para impedir que as despesas pessoais sejam, desculpa o termo, descarregadas da empresa. Bota o aluguel da empresa, bota o condomínio na empresa, meu aqui particular, bota o colégio das crianças na empresa, porque o valor está muito alto aqui, então bota o valor todo lá, porque aqui no imposto de renda da pessoa física não deduz quase nada. Bota o gás aqui. Não vai botar nada lá não, porque não pode. Não pode. Aí você diminui, em vez de distribuir dividendo e tributar, você pega esses gastos pessoais. Não faça isso. Isso não pode. Isso não pode. E contador não aceite esse tipo de coisa. Você tem uma profissão, você tem uma carreira que você jurou lá. Né? Você tem que fazer o que é certo. E o que é certo é: despesa da empresa é na empresa. Despesa pessoal é na pessoa física. Senão a gente não vai mudar o Brasil. Alegria. O limite de 20 mil do Simples, um detalhe, né? Pago por cada microempresa ou empresa de pequeno porte, ele é familiar, tá? Me explica melhor? Claro. Tem 4 familiares e vale até 3º grau. A mãe, o filho, vamos fazer um completo? A mãe, o filho, o companheiro ou a companheira da mãe, né? A mãe é casada com uma pessoa que não é o pai do filho, só para completar. Então, a mãe, o cônjuge ou o companheiro que não é o pai do filho, o filho e um sobrinho. Olha que beleza. A mãe, o companheiro ou a companheira, o filho e o sobrinho. É tudo família. Vai até o 3º grau. Cada um tem 25%. Tá, já entendi. Cada um tem 25%. Qual é o limite de dedução? De zero de imposto, de isenção? 20 mil. Vocês entenderam? E se a empresa, cada um tem 25%. E se a empresa pagar 6 mil reais para cada um, 24 mil no total? O que ela faz? Ela tributa R$1.000. Vocês entenderam? 5 vezes 4, 20. 20 mil é isento, 5 para cada um, já que eles têm participação igual. O R$1.000 que cada um recebeu a mais, eu vou ter tributação. Cada um, lembram dos 24 que dava 800? Cada um vai deixar 200 para o fisco. Né? Quer dizer, a empresa vai descontar 200 e vai pagar a eles R$5.800. Tá? Esse limite de 20 mil também se aplica à pessoa física em mais de uma empresa. Né? Eu sou sócio, aí eu tenho 100%. Eu sou sócio de uma empresa do Simples aqui, que fatura R$2 milhões. E sou sócio da outra empresa aqui, que fatura R$2 milhões. Pode, não tem problema. No total deu 4. O limite do Simples é 4.800.000. Pode. Tá. Quanto é que cada uma te pagou de dividendo? Essa pagou 15 e essa pagou 10. Não, as duas pagam 15, né? É melhor. Essa pagou 15, essa pagou 15. Que beleza! Nenhuma das duas tributou. Maravilha. Mas eu, dono da empresa, sócio, a empresa não me descontou, mas eu, no último dia útil do mês seguinte,
vou lá e pago 20% sobre 10 mil. Vocês entenderam? 15 mais 15, 30. Menos 20, 10. 20% de 10, 2 mil. Então, dos 15 que eu recebi, 30, eu vou pagar 2 mil reais de dividendo. Eu vou pagar. Pelo menos é o que está na lei. Atenção para essas coisas, hein? Alegria. Prosseguindo, estamos na reta final aqui. Aí, a parte dos imóveis, né? Atualização dos imóveis, que beleza. Como funciona hoje? Hoje, nós temos aqui, eu estou vendo 1 hora e varada. Não tem jeito, vamos lá, estou terminando. Hoje, você tem o imóvel na sua declaração pelo valor de livro, né? O valor que ele entrou lá, o valor que você comprou, registrou, 2001, 2003, 2007, 2009, 1993, 1900 lá vai fumaça, tá tudo lá. 1993, ano que o Botafogo ganhou a Comebol, você comprou o imóvel, registrou lá, tá lá. Até 95 você pôde atualizar, então todo o imóvel antes de 95 está pelo valor que você atualizou em 95 e por aí vai. Agora, se você tiver ganho de capital, se vender por um valor maior do que está registrado, você tem imposto de renda de 15%. Só que, atenção, tem uma série de redutores para esses 15%. Você não paga 15% sobre o ganho de capital. Tá? E você tem isenção em alguns casos. Eu trouxe 2 aqui dos mais relevantes. Você tem isenção se vender um único imóvel de até 440 mil. O valor da venda, não é ganho de capital. O valor da venda foi 430 mil, zero de ganho de capital. O imóvel pode estar registrado por 10 mil. Você pode ter tido um lucro de 400 e tanto, zero. É o único imóvel, claro que só pode fazer isso uma vez a cada 5 anos. Se você vender um imóvel acima desse valor, acima de 440, e pegar o dinheiro da venda, eu vendi um imóvel por 1 milhão, estava registrado por 300, ganhou 700. Mas eu peguei 1 milhão todinho e comprei outro imóvel. Zero, não tem ganho de capital. Desde que você compre o outro imóvel em até 180 dias da data da venda. Eu vendi por 1 milhão, aí peguei 700, comprei outro imóvel e 300 eu guardei porque eu estou precisando. Maravilha! Você vai ter um ganho de capital, né? Vai ter, estava por 500, vendeu por 1 milhão e pegou 70% do valor e comprou outro. Você vai ter um ganho de capital de 500, mas que você vai reduzir 30% aqui. Né? Você só vai ter tributação sobre 150 mil. Tá? Que foi o dinheiro que você ficou. Quer dizer, a troca de imóvel na prática é uma continuidade, você não tem tributação. Logicamente, de novo, nesse caso aqui, você tem que fazer isso uma vez a cada 5 anos. Bom, como é que fica, rapidamente? Primeiro, não muda nada nessa tributação. Essa tributação vai continuar a mesma, a princípio. Aí você tem que ficar atento. Eu não vi mudança nenhuma, li o projeto de lei todinho, não vi mudança nenhuma por enquanto. Mas a proposta permite você fazer o quê? Entre janeiro e abril do ano que vem, e aí tem muito tempo para a gente explicar isso, depois eu vou falar mais rápido. Você pode atualizar, você vai fazer uma declaração, que ainda vou explicar como é que vai ser isso. Você vai fazer uma declaração e vai falar, meu imóvel está registrado por 200 mil. O valor de mercado dele que eu consigo vender é 500. Então você vai atualizar de 200 para 500. 300 mil a mais. 300 mil e aí? Aí você vai pegar 5% sobre 300, vai dar 15 mil, vai no dia 31 de maio na Receita Federal, mas vai lá, né? Vai na internet aqui, né? Entra no banco aqui e deixa 15 mil na tua conta separado, paga 15 mil para a Receita Federal. Você entendeu? Você atualiza automaticamente o teu imóvel de 200 para 500. Agora, faço isso ou não faço, Pegas? Gente, não é que eu não quero que você me consulte, que eu vá cobrar, não é isso não. Nem sei se esse trabalho se vai valer a pena para muita gente, mas você tem que ver caso a caso. Né? Por que eu falei isso? Eu botei até aqui embaixo. Né? Não vale a pena fazer isso. Primeiro, se você tem essas 3 situações que eu escrevi aqui. Primeiro, eu só tenho um imóvel. Só tenho um. E o valor estimado de venda dele é até 440. Cara, esquece a atualização. Ele pode estar por 30 mil, por 40 mil. Se você sondou o mercado e viu que não tem perspectiva de vendê-lo por mais de 440 mil, esquece. Vai fazer atualização para quê? Para gastar dinheiro. Tá querendo gastar dinheiro, gaste em outras coisas. Alegria. Ou o imóvel tem valor de venda acima de 440, mas é um imóvel antigo pra caramba. Um baita ganho de capital que eu vou ter.
mas o imóvel foi adquirido antes de 2001. Pô, aí esquece. Olha a tabela aqui ao lado, eu fiz para ajudar vocês entenderem esse trem. Olha a tabela ao lado. Os redutores, quanto mais antigo o imóvel, mais redutor você tem. Então, se o imóvel foi adquirido em 2001, e aí tudo que está ali é janeiro, tá? Eu estou admitindo que você vendeu em dezembro, porque presta atenção, eu vou fazer isso em 2022, tá? Eu vou fazer isso em 2022. E vai valer para o imóvel que eu comprei, isso é bom explicar que acho que não está aqui, vai valer para o imóvel que eu comprei até dezembro do ano passado. Não vale para imóvel adquirido esse ano. Comprei até dezembro do ano passado. Então eu posso atualizar. Agora, presta atenção, você vai atualizar o imóvel de 2001, você comprou em janeiro de 2001. Se você vender esse imóvel em fevereiro de 2022, você vai pagar 5% de ganho de capital. Para que você vai adiantar esse negócio? Tem que analisar caso a caso, mas vocês entenderam? Então, com segurança. Se você comprou em dezembro de 2020 para trás, janeiro de 2021 para trás, esquece. Não faz atualização alguma. Terceiro, se você não tem pretensão de vender o imóvel no curto, médio prazo, não tem a menor intenção de vender esse imóvel aqui, para que vai atualizar? Pô, porque meu patrimônio é alto, mas fica lá 100 mil, irmão. Deixa 100 mil, o que interessa é o que é, não é o que você demonstra. Deixa. Se você não tem intenção de vender, deixa. Tá? E também não deve fazer se você tem, na tua ideia, na tua percepção, a perspectiva de comprar outro imóvel. Ó, no mínimo metade do valor da venda eu vou comprar outro imóvel. No mínimo, outro que eu falo pode ser outros, tá? Você pode ter um imóvel de 300 hoje, vender por 1 milhão. Pô, não vou comprar um imóvel de 1 milhão. Tá, pode comprar 2 de 500, 4 de 250, 3 de 333, não tem problema. Não é um imóvel, é a compra de imóveis em 6 meses, tá bom? E, logicamente, isso aí a cada 5 anos. Então, gente, preste atenção nesses detalhes aqui e no que está escrito, tá vendo? Por que eu botei 50%? Porque, por exemplo, 2013, 9,9%. Se você usar 50%, você vai ter uma alíquota efetiva no final de 4,95%, menor do que os 5%. E outra coisa, você tem que analisar o fluxo de caixa, né? Por isso que eu falei, é caso a caso, porque ali você vai antecipar dinheiro para o fisco, tá bom? Vamos prosseguir, estamos na reta final aqui. Aí, gente, tributação de aplicação financeira, eu vou falar rapidinho, porque renda fixa, renda variável. Renda variável dá um pouco mais de trabalho, né? Renda fixa, o que acontece? Você tinha um monte de complicação ali, né? Alíquota 22,5%, se você resgatar em até 180 dias. Aí 20%, depois de 6 meses a 1 ano. De 1 ano a 2, 17,5%. Só se deixasse mais de 2 anos lá, é que você teria a tributação de 15%. O projeto reunifica tudo a 15%. Tem umas críticas aí, né? Uma crítica importante, de pessoas importantes, que eu confio, gosto, mas eu não estou confortável, porque eu entendo a tributação menor, porque falam assim, empreender tributa muito mais, 20% de dividendo, tem a IRPJ, e a aplicação financeira, especulação, 15%. Não sei, eu tenho que pensar um pouco mais. Aqui tem inflação também, né? Quando eu aplico num título e você me dá no final do ano 6% e a inflação foi 5%, gente, olha só, vamos fazer exemplo didático. Eu tenho 1.000 aqui, aí a inflação deu 5%. Aí você me dá 6% de rendimento. Eu fui para 1.060. Você vai me tomar, sobre o rendimento, 15%, vai me tomar 9%. Eu fiquei com 1.051. Eu fiz a reposição da inflação. Se eu botar 25, 30, eu não sei. A percepção que eu tenho é que está bem calibrado. Está bem calibrado. Tá? Mas vamos para o debate. Escrevam aqui. Escrevam aqui. Sempre com educação, tá? Sempre com educação. Com fidalguia, né? Eu divirjo, né? Sem excelência, mas eu divirjo por causa disso. Não é, você é um idiota. Idiota nada. Por quê? Porque eu falei que entendo que é razoável a tributação e você acha que não é, entende que não é. Nem você, idiota, nem eu. A gente pensa diferente em um ponto ou outro. Isso é da vida, é salutário do processo, né? Então, no renda fixa, eu reunifico a tributação em 15%. E no renda variável, na bolsa,
A apuração era mensal, passa a ser trimestral, melhora muito para a pessoa física, né? Março, junho, setembro e dezembro, a cada 3 meses. A alíquota era 15% mercado à vista, termo, opções, 20% day trade, cotas de fundo de investimento imobiliário. Uma complicação danada, passa a ser 15% para todo mundo. Todo mundo passa a pagar a mesma alíquota, 15%. Os resultados negativos eram limitados em aplicações específicas, né? Os 15% lá, mercado à vista, eu compenso com prejuízo no mercado à vista. Day trade, eu compenso com day trade. Agora está tudo junto. Está tudo junto. A compensação pode ocorrer entre todas as operações, até day trade. Tá? Se uma fez uma operação aqui com prejuízo da outra, você pode compensar um com o outro, não tem problema. Interessante isso. E a isenção no ganho de capital para 20 mil mês continua, só como agora é trimestral, passou a ser 60 mil no trimestre. A aplicação em poupança, de letras agrícolas, né, créditos agrícolas, imobiliários, isso aí continua com isenção. LCI, LCA, CRI, CRA, continua com isenção. O governo discutiu muito isso aí e acabou mantendo a isenção no final. Vamos fechar aqui rapidinho. Aí aqui a 1h aí, meu Deus do céu, não era para ficar isso tudo, mas foi com o coração, foi com o objetivo mais nobre de trazer informação. E eu te peço, antes de fazer a conclusão aqui, o seguinte: você que resistiu até aqui, eu que veio direto aqui para o final, só quero ver a conclusão. Divulga esse vídeo, porque esse vídeo é pessoa física, não precisa ser contador, não precisa entender de contabilidade, é para todo mundo, para a família. Eu vou passar para meus familiares, né? A minha tia Mariângela, meu tio Paulo, meu tio Oscar, eu vou passar para todo mundo, meus irmãos, vou passar. A proposta é boa ou ruim? Me ajudem, divulguem, dê um like aqui, não bota nada negativo, por favor, dê um like. Dê um like, alegria, fala e divulga a nossa página, né? Eu chamo de canal no YouTube porque eu sou mais antigo. A gente lá no IPEC, agora o pessoal falou, é TV IPEC, né? Divulga a TV IPEC aqui. Nós temos segunda, quarta e sexta, 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos com pegas. Uma pergunta, uma resposta em 3 minutos. Não é o vídeo de 1h20 que eu estou fazendo aqui. Eu vou falar do IRPF lá, mas vai ter que ser, né, um tópicozinho pequenininho por dia, porque 3 minutos não dá, não tem condição. Para avançar, né, como a gente gosta de avançar. Então, fechando aqui, eu queria fazer a reflexão rápida disso aqui. A proposta é boa ou ruim? Nas minhas apresentações de reforma tributária, esse slide fecha a apresentação. E não é novo, não. Esse slide é antigo, eu só vou dando uma ajustadinha numa coisinha ou outra. Preste atenção. O que eu acredito no sistema tributário? Não é eu acredito. Eu acredito. Não, eu venho acompanhando muitos e muitos estudiosos. É uma média, um compêndio de todo mundo. Não é minha ideia, minha reforma tributária. Não tem nada meu aqui. É tudo integrado, um monte de coisa que a gente vai vendo aqui, ali, acolá e vai refinando, organizando. Né? O sistema tributário nacional deve ser simples. Simples. Eu tenho que entender. E esse projeto cumpre isso. É simples. Simplifica o processo. Não vi nada complicado demais aqui. Pelo contrário, estão tentando simplificar tudo. Quando a gente chegar na pessoa jurídica depois, você vai confirmar o que eu estou falando. Tá? Alegria. Justo, progressivo, está cumprindo. Na essência, está cumprindo. Gente, eu tenho 100 pessoas que declaram imposto de renda. Eu estou reduzindo o imposto de renda de 90 pessoas. Estou mantendo 2 pagando praticamente a mesma coisa. E 8 estão pagando um pouco mais. Ora, esses 8 podem pagar um pouco mais. Tem melhores condições. A sociedade ajudou você a ganhar o que você ganha. A sociedade me ajudou a ganhar, a ter a renda que eu tenho, a ter as condições que eu tenho. Meu Deus do céu, então eu tenho que devolver um pouco mais para a sociedade do que ela me deu. Quando eu fui pegar um ônibus para trabalhar durante meus 37 anos, 38 anos de atividade laboral, velho, tá vendo? A sociedade me ajudou, botou segurança, botou estrada, botou rua, botou tudo para eu exercer minha atividade empresarial, minha atividade laboral ao longo do tempo. Então eu tenho que devolver um pouco mais para a sociedade, sem confisco. Sem confisco. Então o sistema tributário precisa ser progressivo e essa proposta vai nesse caminho, é progressiva. Tem ajuste? Temos que fazer os ajustes. Nós vamos conversar na pessoa jurídica. Mas vamos conversar. Vamos buscar o caminho. Não ficar olhando para o umbigo. Eu vou pagar um pouco mais, então é ruim. Não. E neutro. O sistema tributário não tem que interferir na atividade econômica. Você tem que
trazer a empresa para o teu estado porque você é melhor, porque você tem melhor logística, porque você tem mercado consumidor, tá? Porque você tem melhores condições de vida ali, né? Não é porque você diminuiu o imposto, aí tirou do outro lugar, tá? Tô falando num país, né? Porque senão não é um país, é uma selva. Aí cada um vai dar um tapa num no outro e tomar o bife do outro, né? O teu irmão vai comer o bife, você toma dele e come você. Deixa o teu irmão passar fome. Pelo amor de Deus. Menos imposto para PJ e mais para PF. Claro, claro. Você tem que diminuir tributação de empresa. A empresa tem que pagar menos. A lógica, o projeto vai nesse sentido. Pode não estar adequado no primeiro momento, mas eu tenho certeza que é questão de calibrar. A empresa vai pagando menos e você vai tributando melhor a pessoa física, porque é ali que a progressividade tem que ser aplicada de forma plena, ainda que sem confisco. Alíquotas moderadas, razoáveis. Se você tem uma renda mensal de R$1 milhão, Deus te ajude e não nos desampare. Mas eu vou te tomar parece um termo pesado, né? Eu vou te cobrar um pedaço para você devolver à sociedade. Não precisa te cobrar 50%, é confisco. Mas uns 30% está muito razoável. 35% está muito razoável. Está dentro de um patamar aceitável, padrão de país desenvolvido. É assim que funciona nos países que têm renda. O Brasil sofre muito porque o Brasil tem renda baixa. Mas a gente não vai conseguir chegar à renda alta se a gente continuar com essa desigualdade absurda que nós temos aqui. Tá? Então, a ideia é isso. Mais imposto para a pessoa física, menos para a pessoa jurídica. Tá? O IR tem que ser universal, realmente progressivo. E a proposta não bota ele universal, mas caminha nesse sentido. Tá? Com alíquotas moderadas. Eu não vi nenhum confisco aqui. Não vi nenhum confisco. Acho que tem coisa para ajustar, mas não vi nenhum confisco. Redução dos encargos sociais. Ainda não tem projeto nisso. Mas a gente precisa disso para gerar emprego e renda. Não, aqui já estou saindo da seara do imposto de renda, mas só para fechar aqui. Não precisamos hoje de um imposto novo, IBS, juntar. Não dá. Vamos fazer lá o projeto de lei 3887. Né? Vamos juntar o PIS e a COFINS. Porque os tributos estão muito complicados. Eu rapidinho dou um exemplo que é o seguinte. Se juntar PIS e COFINS, que é um tributo só, né? Como se fosse um tributo só, ICMS e ISS num lugar só, juntei os três. É como você pegar três pessoas, um São Paulino, um corintiano e um palmeirense que não se gostam e não se falam e não se conhecem, e por uma questão prática, colocá-los num apartamento de um quarto só, em que eles terão que dividir custos, tarefas e dia a dia. E eles são os três fanáticos por futebol. É provável que dê certo? Pode ser até que dê, mas é provável que não dê certo. Provável que você tenha problemas ali, né? É isso. Não adianta querer juntar PIS, COFINS, ICMS e ISS do jeito que eles estão hoje. Do jeito que eles estão hoje. Você coloca os três num bom psicólogo, né? Coloca os três lá com um psicólogo. O psicólogo vai domesticar. Domesticar é muito pesado, né? O termo. Vai orientá-los, vai ajudar eles a refletir melhor e entender que futebol é apenas algo para lazer, lúdico, né? Para brincar com o outro que ganhou e que perdeu. Não é uma coisa por si. O futebol não é a sua vida, o time que você torce não é a sua vida. Ele é apenas um momento que você fica alegre, brinca com o seu colega, goza. Ele fala, você foi para a segunda divisão, eu estou na primeira. Eu ganhei todos os títulos, você perdeu todos. É assim que a gente faz. Mas não brigar, querer dar uma espetada no fígado do seu colega. Então, juntar o sistema tributário, juntar o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS do jeito que eles estão, o ICMS, o PIS e o COFINS, então, eles estão irracionais, irascíveis. Você precisa simplificar o PIS e COFINS primeiro, organizar bem o ICMS, uma regra nacional, e depois você junta. Por isso que eu estou falando aqui. O 5 e o 6, a ideia é essa, é no futuro, você cobrar todos os tributos por fora, a CBS vai nesse sentido, com destaque na nota fiscal, e você integrar o PIS e a COFINS, o ICMS e o ISS no PIS e COFINS, passar a ter um tributo só, o Imposto de Valor Adicionado, nacional. Eu não tenho nada a ver, o dinheiro vai uma parte para o Estado, outra parte para o município, outra parte para a União. Eu paguei o meu imposto. Comprei minha camisa aqui por 100, tinha 15% de imposto, paguei mais 15, foi a 115. É assim, é isso, tá?
As obrigações acessórias, né? Nota fiscal eletrônica nacional para os tributos, né? Prestação de serviço, guia unificado de recolhimento. A gente tem que simplificar as obrigações acessórias, o cumprimento de obrigações de informações para o fisco. E eu falo aqui no Bullet 8, rapidinho, já fechando, a necessidade de se fazer uma revisão da autonomia tributária dos municípios, né? Nós temos no Brasil, gente, 1.273 cidades até 5 mil habitantes. 1.273 municípios que têm menos de 5 mil pessoas morando ali. E 1.200, quase 1.200, tem entre 5 e 10 mil pessoas. A metade praticamente aí dos municípios, quase metade. Quer dizer, esses municípios precisam ter prefeito, vice-prefeito, vereador e um monte de político ali, de autonomia tributária e política. A gente precisa repensar isso. Vamos aproveitar a eleição que se aproxima aí, em 2022. Vamos discutir essas coisas, vamos debater isso. Eu não quero saber de discussão política vazia. Eu quero saber as propostas dos candidatos em relação a essas coisas. Proposta na mesa, explicada bonitinho para eu entender e interpretar. Agora eu não quero saber as outras coisas, eu quero saber também, mas não é o principal. O que tem que entrar no debate são esses pontos. A reflexão sobre isso. Como integrar essas unidades, essas cidades, sem o formato que nós temos hoje, que é um formato que já se mostrou ineficiente. Tá? E a revisão completa dos gastos públicos, a reforma administrativa criteriosa, não é... A reforma que está no Congresso não é boa. Eu não sou especialista em reforma administrativa, tenho um pouco de conhecimento, mas não... Né? O tributo eu acompanho há bem mais tempo. Mas a percepção que eu tenho, porque eu já li até agora, é que ela é muito tímida e outra coisa, ela não vai nos pontos principais e em outros pontos ela cria situações perigosas ali. Nós não podemos chamar o funcionário público de inimigo, o servidor público de inimigo. O servidor público não é inimigo. Não é inimigo. Quem trabalha direito tem que ter o seu mérito. Né? Eu vejo uns discursos muito odiosos aí, né? Se não funcionar, manda embora. Não é assim que funciona. Não é só assim. Precisa funcionar, manda embora. Manda embora porque quem vai mandar embora? Quem fez essa avaliação? Por que você entendeu que a pessoa não cumpriu a atividade? É preciso critério e cuidado na reforma administrativa. E combater os privilégios. Isso é que a gente não tem visto efetivamente. Né? O que a gente tem que evitar é a quantidade absurda de indicações políticas. Que continuam. Sempre aconteceu no Brasil, sempre. Todos os governos. E continua no governo atual. Não tem essa história que não tem. Tem. Um monte. O presidente da República, direta e indiretamente, tem direito de nomear um número absurdo de funcionários públicos. Dos mais diversos tipos. Sem concurso. É isso que tem que acabar. Outro dia eu vi aí o irmão de uma deputada, que eu não quero falar o nome para não discutir politicamente nada aqui, entrou no 10 mil reais para... Porra, não pode isso. Não pode. A mulher do deputado lá foi para o conselho, não sei o quê. Não pode. Tem que ter critério de seleção para essas coisas. A pessoa se candidata, chama uma empresa de RH séria aí que faz seleção, se passar, entra, acabou. Pode ser quem for. Pode ser o irmão do presidente da República, o filho do governador, não tem problema. Agora vai no concurso. Na regra para todo mundo. Tá? E por fim, né, gente? O imposto tem que ser entendido como investimento para a gente promover o bem comum. Tá? É isso. E a gente tem que entender, despolitizar essa discussão, fazer uma discussão apenas técnica, né? A gente pensar o tributo tecnicamente. Eu sei que o aspecto político interfere no processo, claro que interfere, mas aqui eu estou olhando apenas de forma... Aqui eu estou olhando de forma míope, assim, apenas, exclusivamente para a parte técnica. A gente precisa avançar na reforma tributária. E a proposta que foi apresentada é muito boa. Agora, tem coisas para refinar. Tem coisas para se fazer aí. Tá? Tem coisas para se fazer. Ela veio com um enorme atraso. Eu tenho um temor enorme do momento político da aprovação dessa reforma, porque se vem uma reforma dessa, se entrega isso aqui dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, ela não só passa, como ela seria aperfeiçoada e melhorada muito. Mas veio agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que fazer o que tem. E outra coisa, era para ter vindo logo os 4 de uma vez.
Faseada, mas os 4 de uma vez. Quer dizer, faseada que eu falo é separada, né? Os 4 de uma vez, as 4 etapas de uma vez, integrando no final. A gente não fez, mas vamos tentar fazer essas 2 agora, e depois a gente vai para as outras 2, aos poucos, tá? É isso, 1h30, vai passar um pouquinho de 1h30, tá? Obrigado a quem resistiu até o final. Por favor, me ajude a divulgar o vídeo, o IPEC, né? Aí estão todas as redes sociais, as mídias sociais do IPEC, né? Seja no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn eu botei a minha página, que a gente vai integrar a minha, né, com a página do IPEC, a mesma coisa no YouTube, né? Eu botei aqui o meu canal hoje, que vai se integrar à TV IPEC, que a gente tem lá hoje, para ser um canal só. A nossa página eletrônica, o que tem de artigo interessante na página eletrônica, ipecrij.com.br, inclusive esta apresentação, tá? O IPEC em breve vai migrar aí para o modelo de associação, a gente conta com vocês aí para nos ajudar a continuar difundindo o conhecimento. Nossa intenção é passar conhecimento, espalhar conhecimento para as pessoas. Quanto mais as pessoas entenderem o mundo melhor, conhecerem o sistema tributário, conhecer como os tributos são cobrados no dia a dia da gente, os contadores entenderem melhor esse processo, melhor eles atenderão as empresas, melhor remuneração eles terão, né? E nós acabamos, no final, tendo uma sociedade melhor, aquela coisa do ganha-ganha, né? Que é a coisa mais fantástica do mundo, tá? Então aí está o meu breve currículo, para vocês saberem com quem não me conhece, nunca assistiu nenhum vídeo, saber com quem estão falando. É isso. Muito obrigado pela divulgação, por quem resistiu e assistiu essa mais de 1h30. Eu vou fazer outro vídeo para explicar a mudança da tributação para as pessoas jurídicas, a parte 2 da etapa número 2. Tá bom? 1h31 e 30 segundos. É isso. Obrigado. Alegria.